Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Olá, meus amados irmãos e amigos, estamos de volta com mais uma programação de fé, um culto em adoração ao Senhor nosso Deus e para o enlevo espiritual de cada um de nós. E para começarmos este trabalho, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos agora. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio, ó Pai, de estarmos dando início neste culto, juntamente com todos os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando, que estão em conexão, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos, ó Deus. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos a direção do Senhor para este trabalho, que a inspiração divina venha sobre nós e nós todos possamos ser abençoados ao terminarmos este culto, que possamos estar mais abençoados ainda do que já estávamos quando começamos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados, nós temos aqui a Escritura aberta no capítulo 14 de Êxodo, e nós leremos a partir do versículo 1 até ali pelo versículo 15, mais ou menos ali, versículo 15, não é? Mas antes da leitura bíblica, é claro, nós vamos ter a parte de louvores, de adoração, vamos cantar para o Senhor com a nossa alma, porque quem está alegre, cante, não é? Você está alegre com Jesus? Está alegre pela sua salvação? Está alegre por todas as bênçãos que Deus tem concedido, por todos os livramentos, pela sua saúde e por tudo? Então dê glória a Deus e vamos cantar agora para a glória do seu santo nome. Depois dos cânticos nós voltaremos com a leitura bíblica. Cantemos todos agora.
cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Ali meu Jesus por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti, junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Milhões encontrarão perdão, descobriram a paz divina. E Cristo ainda espera pra dar salvação, quer dar-te esperança de vida eterna. Junto à cruz há lugar pra ti, junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver, sem Jesus tu não podes andar. Vigor fluirás, vida eterna de ter, se em teu Salvador tu quiseres confiar. Junto à cruz há lugar pra ti, junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. Ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso
maravilhoso olhar. Em contrição então voltei e a fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois ao lar paterno irei, salve além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, nosso louvor, não é? E agora sim, vamos aqui à leitura bíblica. Eu vou ler numa Bíblia atualizada, na versão King James, não é?
Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração de Faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Então, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: que é isso que fizemos? Deixamos os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército, levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando, e o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Amém. Somente até aqui, né? Então, que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura. Amém? Nós podemos observar como o ser humano é trabalhoso, como o ser humano dá trabalho para Deus, não é? Porque se nós lermos o livro de Êxodo mais para o começo do livro, né, você vai ver que eles sofriam tanto lá. As moças virgens eram desonradas pelos soldados egípcios,
né? Os rapazes fortes, jovens, eram vendidos como escravos. Os velhos eram mortos impiedosamente porque não serviam mais para trabalhar. Eles estavam sofrendo horrivelmente lá no Egito. E eles clamavam, né? E a Bíblia diz que o Senhor Deus ouviu o clamor deles, a reclamação deles, né? Pelo sofrimento. E aí então o Senhor Deus foi encontrar-se com Moisés lá no deserto, que estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, e mandou que Moisés voltasse para o Egito, de onde ele tinha saído, para tirar o povo de lá. Então todos vocês que já leram a Bíblia conhecem a história, porque são histórias bíblicas muito lidas, né? Muito ensinadas nas igrejas e tudo. Então, Moisés inclusive se recusava a ir, né? Mas essa era a história. Eles estavam sofrendo lá, eles estavam sendo massacrados lá, mas como o povo é ingrato, o povo esquece-se facilmente das bênçãos que Deus dá, dos livramentos que Deus dá, e facilmente vira as costas para o Senhor Deus e volta para o mundo novamente, né? Então eles disseram aqui, Moisés, quando eles perceberam que os egípcios estavam vindo, né? Eles disseram, Moisés, por acaso não tinha sepultura suficiente para sepultar a gente lá? Para trazer nós aqui para morrermos aqui no deserto? Nós não falamos para você que deixasse a gente lá? Mas que gente ingrata era essa? Mas você diz assim, mas esse povo era ingrato demais, mas o povo sempre foi assim. Agora também é assim. O povo é ingrato ainda para com Deus até hoje. Deus, a pessoa nem sequer para pensar que se o Senhor Deus virasse as costas para ele, dali 5 minutos ele estaria morto. Era só cortar o fôlego dele, por 5 minutos, pronto, ele morre. A pessoa não é capaz de pensar que a sua vida está nas mãos daquele Todo-Poderoso lá, que merece respeito, merece ser honrado, merece ser obedecido, não é? Então, olha que trabalho que esse povo dava para Moisés, não é? Que era o líder que os guiava, e sob a direção de Deus, não é? Então, nós vamos observando assim como que é difícil. O profeta de Deus para esta era, ele falou uma coisa interessante, dentre tantas, é claro. Ele disse assim que um dos maiores problemas que Deus tem é fazer com que as pessoas creiam no homem que ele tem enviado, no seu mensageiro, não é? Então, nós lemos aqui esse relato, não vamos poder ficar meditando muito aqui, porque nós estamos estudando a mensagem presumindo, não é? Mas então nós vemos o que aconteceu. E eu gostei muito dessa expressão aqui, não é? O Senhor Deus ensinou Moisés como fazer. Olha, faça o povo se retirar um pouco do mar e dar uma impressão para Faraó que eles estavam perdidos, sem saber o que fazer. E agora, voltar nós não podemos mais porque vamos ser mortos por rebeldia, né? E para frente não dá para ir porque tem o mar. Então, Faraó terá que ter uma impressão que vocês estão perdidos, sem saber o que fazer. E ele então, disse Deus, eu vou endurecer o coração dele para ele pegar 600 dos seus melhores carros de guerra. Às vezes é que a gente começa a ler assim e começa a dar vontade de sorrir, não é? Um Moisés sem nenhuma espada, sem nenhum, se fosse hoje, sem nenhuma bomba atômica, né? Um Moisés sozinho e Faraó precisar de 600 carros com 600 oficiais e não sei quantos milhares de soldados para ir atrás de um povo sem armas, um povo indefeso. Que vergonha, né? Que ignorância, que vergonha é isso. Mas eles foram. Mas por quê? Porque Deus tinha endurecido o coração de Faraó e tinha obscurecido o seu entendimento.
Ele não podia ter lembrado das pragas lá de trás? Falou, não, mas espera aí. Quando eles estavam aqui, que Deus queria tirar eles daqui, Deus mandou 7 pragas para nós que destruiu o Egito. Agora nós vamos atrás deles de novo, e se esse Deus tornar a fazer qualquer coisa para a gente outra vez? Mas o coração dele foi endurecido, de Faraó, e o entendimento dele ficou obscurecido. E eles pegaram seus carros, quer dizer, investiram tudo que eles tinham, apostaram tudo que eles tinham nessa vitória de trazer Israel de volta, porque eles têm que trabalhar para nós, eles têm que ser nossos escravos, não é? Olha só, eles não estavam sabendo que eles estariam caindo numa armadilha que Deus tinha armado para eles. É assim que Deus faz com Satanás. Quando Deus quer, ele arma uma armadilha e Satanás cai nela. Porque você sabe, Satanás não tem braços e pernas para andar aqui na terra, a não ser os humanos. Então ele entra nos humanos, assim como Deus também entra nos humanos para fazer sua obra, né? Mas então, vamos pensar nisso aqui. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O profeta vai dizer aqui que eles presumiram, os egípcios, eles presumiram em pensar que se Deus abriu um caminho para passar, para Israel passar, eles poderiam passar por ali também, né? Porque o nome da mensagem é Presumindo. Essa mensagem foi pregada em Phoenix, no Arizona, no dia 17 de janeiro de 1962, né? Então vamos aqui a partir do parágrafo 62, aonde nós paramos no culto anterior. Ali estavam aqueles egípcios incircuncisos. Eles pensavam, nós simplesmente atravessaremos o mar como eles o fizeram. Se eles conseguiram atravessar, nós também atravessaremos, não é? A Bíblia diz que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia, né? E eles perderam suas vidas. Acã pensou, essa pequena, velha cunha, isso não fará nenhuma diferença. O restante de nossas damas estão cortando seus cabelos. Eu farei a mesma coisa, isso não fará nenhuma diferença. Mas o que eles fizeram? Aquilo nunca trouxe prazer para a sua família. É bom pensar isso, hein? Você que é espiritual, você já capta rapidinho no que vai dar isso. Olha, isso nunca vai trazer felicidade para nós, isso vai trazer maldição na nossa casa. Esse tipo de coisa. Vai trazer maldição na nossa família, vai trazer enfermidade, vai trazer problema, vai trazer desemprego. Olha isto, aquilo nunca trouxe prazer para a sua família. Aquilo levou morte para cada um deles. E quando nós nos comprometemos em qualquer mandamento de Deus para agradar o povo, nós matamos a coisa bem ali. Isso aqui serve para os pregadores, né? Os pregadores que não podem pregar verdades bíblicas para o seu povo, porque senão o povo vai ficar magoado, o povo vai ficar ferido, vai ficar entristecido e quem sabe até o povo abandone ele, né? Então, aí compromete a palavra, compromete a veracidade da sacrossanta palavra de Deus para não ferir as pessoas, porque estão no pecado e não querem abandonar suas más condutas, não é? Então, ele diz aqui, para agradar o povo, nós matamos a coisa bem ali. Uma pequena cunha, uma veste babilônica, parou o exército que marchava. Irmão, uma coisa errada que permitimos que a igreja faça, uma coisa contra a qual não bradamos para que possa fazer as pessoas se endireitarem, isto fará com que
pare a marcha da igreja. Estão captando? Uma coisinha só que a igreja faça, seja quem for, porque a igreja é um corpo, né? Desde o pastor até o último membro, é um corpo. Uma coisinha só errada que a igreja faça, aquilo para o exército inteiro. O profeta está dizendo aqui. Veja só. Voltar um pouquinho aqui, ó. Aquilo... E nós não bradamos para que possa fazer as pessoas se endireitarem, isto fará com que pare a marcha da igreja. A igreja para de marchar. O Espírito Santo para de trabalhar com ela. Fica só um fogo pintado na parede, fica só a parte técnica, muito bonita, muito bem programada, mas Deus parou de trabalhar com ela. É o profeta que está dizendo isso, não é? O pecado tem que ser extirpado da igreja. Quando você poupa o pecado, você não está poupando as pessoas. Você não está poupando os irmãos. Isso não é amor. Amor é quando se fala a verdade para o companheiro, para o amigo, para a irmã, para quem quer que seja, né? Amor verdadeiro é isso. Bem... Eles presumem que você está seguindo. Nós podemos estar no nome, nós podemos estar em números, vem? Não é isto que conta? Pode ter bastante, pode ter crescido o número. Porque você sabe até que quando o caminho é largo, o número é maior de pessoas. O número só é menor quando o caminho é estreito, né? Então olha isso, né? Isso não é isso que conta. É Deus conosco, é Deus em nós, Deus movendo através de nós, sua palavra viva em nós. Não presuma que você sabe disso, observe a forma que isto te faz viver, a atitude que você toma em relação ao pecado, como tudo. Ora, você pensa a respeito de um Deus santo? Presta atenção nisso que ele está dizendo. A atitude que você toma com relação ao pecado. Você vai ficar a favor do pecado da igreja ou vai ficar contra o pecado? Estar contra o pecado não é estar contra o irmão, não. É estar contra o pecado, não é? Olha, não perde isso não. Você sabia que aquele o qual você se colocará em sua presença e dará conta por esta palavra e por Cristo, quando então o Deus Santo assentado na eternidade, sendo que 10 milhões de sóis seriam manchas negras diante dele, tão santo, até mesmo ao ponto que os anjos parecem imundos diante de sua visão. Deus é tão santo, está dizendo aqui o profeta, que até os anjos, que são santos também, parecem ainda imundos diante de sua visão. Anjos diante dele são imundos. Você espera que você e eu, com sua palavra e o sangue de seu filho, para nos limpar do pecado e pisarmos por cima de seus mandamentos e sairmos pelo mundo e esperar se colocar ali sem culpa, quando você sabia melhor do que fazer isso? Isso aqui é misericórdia para mim. Porque o que adianta eu pregar para os outros e não pregar para mim? Né? Olha só isso, né? Pensa que vai ficar sem culpa? É melhor a igreja se consertar. Não vamos presumir isto porque somos um número maior do que costumávamos ser e estamos financeiramente melhores do que éramos.
temos melhores edifícios do que costumávamos ter, nós usamos roupas melhores do que costumávamos ter, nós temos melhores carros do que tínhamos. Mas, ó irmão, eu gostaria de saber em relação a Cristo, que tanto está Ele conosco, vem? Não é tudo isso que acontece dessa forma, desse jeitinho que ele está falando aqui. Tem os melhores edifícios, os melhores carros, né? Carros caríssimos, né? Pastores com carros caríssimos, pastores com fazendas, né? E tudo mais, e grandes edifícios e tudo do melhor. Mas ele disse, e Cristo, né? Ele está conosco, vem? É isso, estamos apenas presumindo, sim senhor. Os incircuncisos não puderam fazê-lo. Isto é correto. E olha como o irmão Brana disse, a nossa igreja, né? Eu estava comentando com alguns irmãos e eu disse, o irmão Brana nunca diz vocês estão errando. Ele sempre diz, nós estamos nessa condição. Presta atenção que o irmão Brana sempre diz nós. Ele sempre se inclui, não é? Não é só os outros que precisam se converter. Né? Então é isso. Observemos esses detalhes aí para você ver. Isso é correto. Eles se afogaram no mar. Nos dias de Noé, quando Noé estava construindo aquele grande barco que iria enfrentar as ondas, bem, sem dúvida, muitos dos membros da igreja daquele dia disseram, ora, aquele fanático, e se isso realmente acontecer? E se isso acontecer de verdade? E se vier uma tempestade? Nós entraremos em nossos barcos e velejaremos. Nossos barcos são tão bons quanto o dele. Nosso barco flutuará, tanto quanto o deles. Seja ele construído por Deus ou não. Porque, no caso de Noé, Deus deu as medidas, a largura, a altura, quantos andares ela teria, o material através do qual ela seria construída, a arca. Ela seria feita de madeira de gófer, é uma madeira bem levinha, fraquinha, mas levinha, meio fofa até, né? Fraquinha e levinha. Mas depois o Senhor falou, agora você betuma ela por dentro com betume, por dentro e por fora, né? Betuma ela porque ela ficou leve, mas ficou resistente e a água não vai passar e não vai afundar. Mas os outros tinham seus barcos também. Mas os deles não era pela orientação de Deus, não é? Então eles disseram, não precisa esquentar a cabeça. Se vier essa chuva que Noé está falando, que nunca vai vir porque nunca aconteceu isso, né? Então, mas se caso venha e nós tivermos que entrar em nossos barcos, nós velejaremos também tanto quanto o de Noé. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo ao caminho do homem e o caminho de Deus, né? É isto que as pessoas realmente fazem hoje. Elas dizem, eu pertenço a esta igreja, eu me uni aqui, ela é tão boa quanto o restante das outras. Bem, irmão, se não estamos na palavra e a palavra não está em nós, estamos apenas presumindo que estamos bem. Você recorda quando o dilúvio chegou? Flutuou apenas o barco construído por Deus. Eles presumiram que eles estariam bem, mas presumir que você está bem é estar bem, é diferente, vem? Você diz, irmão Brana, você está como que nos amarrando aqui em algum galho.
em alguma parte, não está? Não, eu apenas quero lhe mostrar, colocar algo diante de vocês. Veem? Então, entraremos na salvação daqui a pouco. Sim, você diz, ora, Noé, alguém disse, ora, aqui eu conheço John Doe aqui embaixo, na esquina, esse é um nome fictício que ele arrumou, né? Aqui embaixo na esquina, ora, ele tem um barco que pode passar por qualquer correnteza, mas veja você, ele não era construído por Deus. Ele não havia sido feito da madeira de acácia, e é da forma que Deus havia construído. Você diz, eu tenho uma igreja, irmão Brana. Oh, nós pertencemos à maior denominação desta cidade. Nós somos a maior igreja que há por aqui. E nós temos o melhor grupo de pessoas, mais bem vestidos. O prefeito frequenta a nossa igreja e os ofícios vêm à nossa igreja. Ora, nós temos tudo isto. Deixa eu parar um pouco aqui também, né? Antes que vá muito longe, a gente acaba passando da mente da gente, não é? Ele disse aqui, nós temos o melhor grupo. Nós temos o grupo mais bem vestido. Você já reparou isso? Não é que às vezes as pessoas ou caem de um lado extremo da esquerda ou do lado extremo da direita. Existem aquelas ou aqueles, mas vamos falar das mulheres, não é? Aquelas que usam aquelas roupas escandalosas, vestidos muito curtos, usam shorts e coisas assim. Esse é um extremo. Existe o outro extremo que elas usam aquelas roupas compridas, muito bonitas, muito caras, e aí vão para a igreja fazer uma ostentação, como se mostrassem e dissessem, olha como nós somos melhores do que todo mundo. Olha como nós somos crentes, né? Muito melhor do que as outras que andam de short, de calça comprida. Então, quer dizer, tanto uma coisa quanto a outra está caindo fora do centro da palavra de Deus. Porque a maldade está no coração de ambas do mesmo jeito. Uma é a desimportância, não sei se essa palavra existe no dicionário português, né? É a falta de importância que se dá ao que é verdadeiro, e o outro é o orgulho, a soberba que está no coração, que se põe como melhor do que o outro lado. Então, de ambos os modos, está errado. Deus não está nisso do mesmo jeito, não é? Então veja isso aqui como é sério. Ora, nós temos tudo isto, vem, mas a não ser que aquilo seja construído por Deus, aquilo não suportará, tem um ponto final aqui. Nenhuma denominação, a não ser que seja destruída, construída pela construção de Deus aqui. Aquilo não suportará, vem? Isso é correto, isso tem que ser da maneira que Deus disse para construir. Isso não pode ser de outra forma, não através de um credo, não se unindo, não através disso, não através de sensação. Isto tem que vir através do caminho da cruz. Isso tem que vir através do caminho do sangue. Tem que vir a ser, ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser material do Espírito Santo, e o material do Espírito Santo faz pessoas do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O material do Espírito Santo produz os produtos do Espírito Santo, que são as pessoas, não é? Do Espírito Santo. O material de cipreste
para um barco forma um barco de cipreste. O material de álamo faz um barco de álamo. Veem o que eu quero dizer? E um material mundano forma uma igreja mundana. E um material do Espírito Santo forma uma igreja do Espírito Santo. O que é esta igreja do Espírito Santo, irmão Brana? O que ela faz, como ela age, nós descobrimos daqui a pouco. Vem? Correto. Construindo o mesmo como agora eles tentam crer. Muitos hoje, muitos através das eras, têm falado a respeito. Há tantos diferentes caminhos lhes falando, muitas pessoas de caminhos diferentes, é uma confusão. Vocês vão aqui. Minha velha mãe, que acabou de falecer há poucos meses atrás, quando ainda estava deitada ali na cama, disse: Billy, estou partindo. Eu disse: mamãe, não fale assim. Ela disse: estou indo. Disse: eu quero ir ver os meus outros filhos. Eu quero ver o papai. Estou partindo. E ela olhou para... Eu estava ali de pé, era o seu mais velho, ali estava minha irmã, a mais nova, e ali estavam 10 de nós, 9 meninos e uma garota. Ela olhou e ela disse: meu primeiro e minha última. Ela disse: Dolores, você é minha única menina. Você tem sido boa para comigo. Disse: você veio me ajudar, lavar minhas roupas. Você me amou e cuidou de mim. Ela disse: Billy, você viu que eu nunca passei fome. Você pagou minhas contas. Você deu um lugar para morar. E disse: você tem sido meu guia espiritual. Oh, glória! Aleluia! Que coisa, que graça, né? Que privilégio é um filho poder ser o pastor de sua própria mãe, né? Nós tivemos essa experiência de ser o filho mais velho também, né? O filho poder ser respeitado pela mãe como seu guia espiritual. Você já pensou nisso, não é? Porque os filhos respeitam suas mães, os verdadeiros filhos, não é? E a mãe ter aquele filho como seu guia espiritual. Que coisa linda, meu Deus, não é? E eu disse: mamãe, há poucos anos atrás, quando eu vim para Cristo como um garotinho, depois de ser chamado ainda criança, eu disse: primeiro, sendo irlandês, eu pensei que eu frequentaria a igreja irlandesa. E eles disseram: nós somos a igreja. Não importa nada mais que disser, nós somos a igreja. E disseram: e aqui onde você tem, é aqui onde você tem que vir. Você tem que vir a esta. Esta é a única igreja. E eu disse: então eu pensei em ir e visitar a luterana. Tinha a irlandesa, né? Vou visitar a luterana. A luterana disse: nós somos a igreja. Nós somos aquilo. Agora, a igreja é um corpo de pessoas. Um corpo de pessoas escolhidas. Eu pensei: bem, agora, qual delas é o corpo? Qual delas é realmente a igreja? Uns dizem que é para esse lado e outros dizem que é para aquele lado.
Fui até a próxima igreja, eles estão para este outro lado, não é? E fui para outra, aquele estava para o outro lado, e eu disse: descobri que existe cerca de 900 diferentes igrejas. Bom, esse aqui foi há 50 anos atrás, né? Não vamos esquecer disso. Vem, cada uma puxando para um lado, e para aquele lado exatamente como... Eu disse, eu não poderia basear nenhuma fé em cima daquilo. Eu não poderia fazer isto, mamãe. Portanto, eu não escolhi nenhuma delas, mas eu voltei e descobri quais eram as construções, o que Deus havia estabelecido, as instruções, melhor dizendo, né? Como seriam as instruções? E eu ensinei exatamente da forma que os apóstolos ensinaram e obtive os mesmos resultados. Eu disse, agora é isto, vem, é isto. Eu tomei a palavra de Deus e expus assim. E ela disse, Billy, estou descansada nisto. Aleluia, glória a Deus. Oh, que mãe feliz, né? Que partiu sabendo que seu filho era um verdadeiro líder espiritual, tanto para si como para os outros, não é? Aleluia. E quando a pobre velha não podia mais falar, eu disse, mamãe, eu queria entregar sua alma para Deus. Eu fiz isso com meu pai. E eu desejava entregar sua alma para Deus, e ela estava deitada ali, ela não podia mais falar. Eu disse, mamãe, eu ainda estou aqui de pé, você sabe disto? Se sabe, pisque seus olhos. E ela piscou seus olhos. Eu disse, eu quero te perguntar uma coisa agora, mamãe. Você está apenas a alguns minutos de partir agora. Eu disse, eu desejo estar aqui de pé para ver Jesus chegar e levar sua alma. E eu disse, então eu a entregarei a ele. Eu disse, eu desejo lhe perguntar algo, mamãe. Eu disse, agora, eu batizei minha mãe cerca de 30 anos atrás, e ela se encheu do Espírito Santo, e ela era uma cristã, uma verdadeira santa de Deus. E eu disse, mamãe, o que faz Jesus aqui no meio quando você tem, talvez, mais 5 minutos para viver? E Jesus, é Jesus dócil para você como ele o foi no dia em que você recebeu o Espírito Santo? E eu disse, mamãe, eu quero que diga isso para mim, para que então eu possa dizer aos outros, é ele dócil do mesmo modo nesse momento? Você é minha mãe, você não me diria nada errado. Eu quero saber como você se sente nesse momento agora. É igualmente dócil como ele o foi quando você o recebeu lá 30 anos atrás? Se ele o é, você não pode falar, mas pisque seus olhos bem rápidos. E ela piscou seus olhos bem rápidos. As lágrimas corriam por sua face. Oh, irmão, sim, é isto. Você não está presumindo. Então, você sabe onde você está firmado. Isso é correto. Oh, não presumam. Eu vou parar um pouco aqui. Aleluia. Glória a Deus, antes que acabe o tempo ali, não é? Hoje nós estamos gravando essa mensagem. É segunda-feira, é noite de segunda-feira. E você está ouvindo agora na terça-feira, não é?
Mas então, neste dia de hoje, dia 28 de junho de 2021, eu nunca cito datas, você já reparou isso, né? Deve ter reparado. A gente nunca cita datas na programação, porque você pode rodar ela em outro dia também depois, né? Mas hoje estou citando essa data, 28 de junho de 2021. Porque, neste dia de hoje, nós sepultamos a nossa querida irmã Alaide. Por que será que deu certo isso, irmã Adriana? Essa parte da mensagem, hoje, justamente hoje, para nós, né? E lá no velório eu disse, hoje o Senhor Jesus Cristo veio buscar a sua mais linda flor aqui do seu jardim. Ela tinha 97 já, quase um século, não é? Então olha cada coisa tremenda que o Espírito Santo faz para nós, né? Justamente nesse dia, irmã Adriana, que nós entregamos a nossa irmãzinha aos cuidados do Senhor, não vai ficar mais aqui aos nossos cuidados, nem o da senhora. Mas olha que coisa, era da mesma forma que o irmão Brano estava fazendo, e justamente hoje, aleluia, glória a Deus. Não presumam a respeito disso. Existem tantos caminhos diferentes, simplesmente não presumam. Mas Deus tem dado uma vindicação de sua promessa, vem. Nós não temos que presumir em relação a isso. Deus vindicou isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar aqui, não vou mais para frente. Aqui eu estou no parágrafo 71, eu vou parar, nós continuaremos, se Deus quiser, do 72, né? Porque daí ele vai mudar de assunto e eu quero ficar nesse assunto aqui, para nós orarmos agora para o nosso consolo, principalmente o consolo da nossa querida irmã Adriana. Eu ainda, assim, brinquei um pouquinho para descontrair um pouquinho a tristeza. Eu disse, irmã, a senhora foi mãe e pai dos seus filhos, que eu a conheci desde 30 anos atrás, né? E depois de um tempo a senhora passou a ser mãe da sua própria mãe. Ela cuidava com todo carinho, como se fosse uma mãe da mãe, né? Da própria mãe, né? Então eu ainda brinquei, falei, agora a senhora também ficou sendo mãe dela, né? Mas agora, hoje, ela teve que ir embora. E o Senhor Jesus Cristo então disse, eu vou colher essa flor daqui desse jardim e vou levar para enfeitar o meu jardim lá em cima, o meu palácio, né? E ela se foi, assim como a mãe do irmão Brana também se foi neste dia aqui da leitura. Amém? Vamos orar agora, agradecer ao Senhor. E a última coisa que ele disse aqui, olha, a última frase que eu li, ele disse assim, Deus vindicou isso. Pode ler no seu parágrafo 71 aí. Deus vindicou isso. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós agradecemos o Senhor por mais este culto, meu Deus. Ó Pai, o Senhor tem feito cada coisa para nós, que elas quase são inexplicáveis. A mente humana não consegue explicar, Senhor, as coisas que o Senhor faz. O Senhor vindicou isso. Hoje, aleluia, justamente no dia em que a nossa irmã partiu para o Senhor, foi para a sexta dimensão, hoje ela está lá agora, nesse momento ela está lá em seu corpo belo, jovem, feliz, atravessou essa vida aqui, 97 anos aproximadamente, e agora está lá, Senhor, do mesmo jeito que a mãe do nosso profeta estava passando também. E ele disse, mamãe, você não pode mais falar, mas pelo menos pisca os olhos, se a senhora está bem, se ele é tão dócil para a senhora como ele era quando a senhora aceitou há 30 anos atrás. E ela piscou que sim.
Oh, meu Deus, que consolo para as almas dos filhos do Senhor aqui nesta terra, meu Pai. Fica com os teus filhos, dando saúde, dando consolo, curando, libertando, Senhor Deus, e nos sustentando enquanto nós temos que ficar nesta terra aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos sempre aqui no ar, né, com a nossa publicação, toda terça e sábado, no horário das 18h45. E os Salmos, nós estamos gravando a série, o livro de Salmos, então todo dia é publicado, menos nos 2 dias do culto que nós já citamos, do sábado e da terça, né? O restante dos dias é publicado todos os dias. E você também não esqueça de clicar no joinha lá, né? E também se inscrever no canal. Esse canal já está com mais de 25 mil inscritos. E também ativa o sininho, né? Para você receber as publicações quando elas são publicadas. E fiquem todos com Deus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Continua crendo cada vez mais nesse Deus, nesse Jesus Cristo maravilhoso que é verdadeiro e que está tomando conta de nós, está atento às nossas necessidades. Ele não está alheio ao que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem todos com Deus. Amém.